Como é bom estarmos na casa do Senhor, não é verdade? Vamos orar, agradecendo ao Senhor por esse momento de escola bíblica dominical, agradecendo ao Senhor pelos dízimos e ofertas que aqui foram lançadas, agradecendo ao Senhor pelas ricas bênçãos que Ele tem derramado sobre nós e nossas famílias. Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Pai, graças te damos por esse momento aqui na casa do Senhor, para estudarmos a Tua palavra. Te louvamos, porque para nós é um privilégio termos acesso ao Senhor. Para nós é um privilégio termos acesso à Tua palavra. Para nós é um privilégio nos dirigirmos ao Senhor em oração, e te louvamos por isso, bendizendo o Teu santo nome, tributando a Ti, ó Pai, dízimos e ofertas que aqui foram lançadas, para louvor e glória do Senhor, para que haja mantimento na casa do Senhor, tributando ao Senhor as nossas vidas como oferta, ó Pai, agradável ao Senhor. Te louvamos por cada vida que aqui se encontra, cada família aqui representada, e te pedimos nessa manhã bendita, continue falando conosco, que Teu Espírito Santo, ó Pai, molde a nossa consciência segundo, ó Pai, a ministração da Tua palavra, que Teu Espírito Santo nos convença da justiça, do juízo e do pecado, para que possamos andar em novidade de vida, para louvor e glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Queridos, a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés. E nós precisamos levar muito a sério o estudo da palavra. E nós vamos dar continuidade nessa manhã a esse tema que a Escola Bíblica Dominical vem tratando já há algum tempo, os pilares da fé. Nós já explicamos o motivo dessa temática, e eu espero que você esteja consciente disso, da importância destes assuntos para a sua caminhada diária. Os irmãos estão distribuindo o estudo. Se você gosta de acompanhar, esteja aí assentado do lado do cônjuge, dos familiares, e acompanhe através desse estudo dirigido. Nós vamos falar hoje de um tema de grande importância, mas antes de anunciar o tema, eu quero te fazer uma pergunta séria, eu preciso de uma resposta sua. Presta atenção nessa pergunta. Você é santo? Amém? Deu ruim. Você é santo? Irmãos, a resposta honesta e sincera a esta pergunta é a razão pela qual você possa estar sendo derrotado na sua caminhada em santificação. Nós vamos tratar hoje da doutrina da santificação. Por não compreendermos o que Deus revela e o que Deus diz a respeito do seu plano redentivo, é que muitas vezes fracassamos no nosso relacionamento com Deus, porque a nossa caminhada é de fé em fé. Fé não é uma coisa mística, é uma consciência clara daquilo que Deus revela e a nossa sincera expectativa e aguardar naquilo que Deus promete. Isso é fé. É uma convicção, é uma certeza, na verdade revelada por Deus, a nosso respeito e a nosso favor. Então, quando eu pergunto, você é santo? Você tem que responder para mim e para qualquer pessoa, eu sou santo. Qualquer coisa diferente disso revela incredulidade no que Deus diz. Daí o motivo da nossa derrota, do nosso fracasso, na santificação pessoal. Não temos fé, somos incrédulos. Nós vamos estudar a respeito desta doutrina que é a revelação de Deus para as nossas vidas e para a nossa caminhada, uma caminhada digna de filhos de Deus, para a glória de Deus Pai. Amém, queridos? Então, se você tem dúvida a esse respeito, essas dúvidas precisam deixar de existir a partir de agora. Porque a palavra de Deus nos revela quem nós somos em Cristo Jesus, qual é a sua posição e qual é a sua condição em Jesus Cristo. E você precisa se apropriar desta verdade e viver nessa verdade. E assim nós seremos vitoriosos e caminharemos para a glória do Senhor, porque sem fé é impossível agradar ao Senhor. Abra sua Bíblia em 1 Pedro capítulo 1, pode deixá-la aberta nessa passagem, de versos 13 a 16.
Meus queridos, a Bíblia revela claramente a necessidade de vivermos uma vida santa, uma vida separada. E ela traz inúmeras exortações de Gênesis a Apocalipse a esse respeito. Por exemplo, Efésios 4:17, esse texto que nós vamos ler daqui a pouco, e tantos outros textos que nos exortam a respeito dessa necessidade. E no processo da santificação, o homem não é de todo passivo. Nesse processo, você não é passivo, você tem responsabilidade nesse processo. Ao contrário da regeneração. Na regeneração, nós somos totalmente passivos. Nós somos alvo da regeneração. Nós somos alvo da salvação que há em Cristo Jesus. Não temos participação nenhuma nesse processo, nesse ato de Deus. Antes, nós, cristãos, recebemos a ordem de mortificar os desejos da carne, Romanos 8:13 e inúmeros outros textos, e é pelo poder do Espírito Santo que nós fazemos isso. Porém, a responsabilidade é sua, é minha, é nossa, de ninguém mais. A responsabilidade do cristão quanto à santificação é destacada em vários textos, como por exemplo, Hebreus 12, verso 14, que diz assim: seguir a santificação. Esse texto seguir, do grego dioko, significa literalmente perseguir, esforçar-se por. E essa é a orientação, seguir a santificação. Esforce-se por santificar-se, por manter-se separado da prática do pecado. Ou seja, é uma palavra usada figuradamente para indicar uma busca moral, espiritual, bem definida, com um alvo claro. Um alvo claro, visível, que está diante dos meus olhos. E a vontade de Deus é que seus filhos reflitam seu caráter. Tito 2,14, por exemplo, revelando assim a nossa posição em Cristo Jesus. Romanos 8:29, são alguns poucos versos, mas nós temos inúmeros textos bíblicos que falam exatamente a esse respeito. E nós precisamos, irmãos, levar muito a sério a doutrina da santificação, o ensino a respeito da santificação no nosso viver diário. No nosso viver diário. 1 Pedro 1, versos 13 a 16, vamos fazer essa leitura? Vamos fazer uma leitura alternada, eu lerei os ímpares, os irmãos, os pares, embora não sejam poucos versos. Vamos iniciar? Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santo também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Feche os seus olhos, vamos orar mais uma vez. É um chamado claro, e é uma responsabilidade definida e uma responsabilidade clara. Como está a sua caminhada diante de Deus? Esse é o momento, não é um momento para você lamentar pelas falhas e derrotas, é um momento de você pedir ao Senhor: Senhor, eu quero ser mais santo, eu quero ser mais separado da prática do pecado, eu quero te glorificar mais na minha vida. Faça essa oração. Ó Pai, no nome de Jesus, te louvamos pela tua palavra, que não nos deixe enganados quanto ao nosso papel diante do Senhor, quanto ao nosso papel no mundo, em Cristo Jesus. Te pedimos nessa manhã bendita, torna-nos cada vez mais santos e separados, ó Pai, das práticas do pecado, dos desejos e anseios que surgem em nossos corações. Não nos deixeis cair em tentações, livra-nos do mal, capacita-nos, ó Pai, a dizer sim para a sua santidade e dizer não para as práticas que não te glorificam, para, ó Pai, as práticas que o homem apregoa, que o mundo apregoa e estimula.
Livra-nos, ó Pai, de cairmos em tentações, livra-nos, ó Pai, de pecarmos contra a tua santidade e torna-nos cada vez mais dispostos, comprometidos com a santificação pessoal para louvor e glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém, queridos? Irmãos, esse texto é muito claro e nós precisamos olhar para a doutrina da santificação, alicerçados naquilo que Deus revela, naquilo que Deus espera e naquilo que Deus quer de nós. Nós precisamos viver um caminhar santo, separado, digno de um filho de Deus, para a glória de Deus. Esse é o chamado. E essa é a vontade do Senhor. E para isso nós vamos meditar em 4 aspectos bem claros e definidos, para nos auxiliar nesse entendimento do que é santificação. Para nos auxiliar nesse entendimento de uma doutrina que é a mais importante das doutrinas. Na minha percepção, essa é a doutrina mais importante para a sua vida aqui e agora. Porque justificação é um ato de Deus, mas santificação é uma responsabilidade nossa. E se nós falharmos nisso, nós não deixamos de ser filhos, nós iremos viver como aquele filho pródigo da parábola do filho pródigo. Não deixou de ser filho, mas comeu lavagem a vida toda. Assim é o pecado na vida do crente. É misturar e comer a lavagem que o mundo oferece. Por isso, a importância desta doutrina para o nosso viver prático. Quero trabalhar então nessa manhã 4 aspectos que precisamos observar, que precisamos compreender e que precisamos exercitar ao longo de toda a nossa existência. Primeiro aspecto a observar, a ideia básica da santificação. Segundo, o agente da santificação. Terceiro aspecto, o objetivo da santificação. E quarto aspecto, como exercitar a santificação. Guarda isso no seu coração, na sua consciência. Ideia, agente, propósito e como exercitar. Esses 4 aspectos precisam estar claros em nossa consciência para que tenhamos fé verdadeira, firme no que o Senhor diz a esse respeito e a nosso respeito. Para não termos dúvida de dizer, eu sou santo. Para não termos dúvida de testemunhar a nossa posição em Cristo. A palavra santificação, meus queridos irmãos, traz a ideia de fazer santo, tornar algo santo. Essa é a ideia por trás da palavra santificação. Fazer santo, tornar santo. Queridos, por meio da livre graça de Deus, Ele nos regenera, nos renova a sua imagem e semelhança. E Ele, por meio de sua graça, nos permite vivermos mais e mais mortificando o pecado em nossas vidas e vivendo para a justiça, vivendo para a sua glória. O termo santo, que é derivado do termo hebraico kadosh, que nos transmite essa ideia de santidade. Ou seja, a natureza essencial daquilo que pertence ao domínio do sagrado. Olha que definição bonita, né? A natureza essencial daquilo que pertence ao domínio do sagrado. Kadosh. E que por esse motivo difere daquilo que é comum, daquilo que é do dia a dia. No grego, o termo que foi traduzido por santo vem do termo ágios, que significa basicamente separado. E por consequência disso, nas escrituras, trazem em seu significado a ideia moral e espiritual que deve ser imposta ao regenerado, de manter-se o quê? Separado da prática do pecado. Isso é ser santo. E quem é que nos torna santos? Em primeiro lugar, qual é a nossa posição em Jesus Cristo? Santos. A santificação, irmãos, ela ocorre em decorrência da justificação. Ou seja, em primeiro lugar, a santificação inicia com a salvação.
O Senhor nos muda de uma posição de mortos para uma posição de vivos. Por isso você pode responder com toda a consciência bíblica: eu sou santo. Quem me tornou santo foi Jesus Cristo, que me deu a vida, a nova vida, o nascer de novo, a regeneração. Percebe aí o sentido? Ele me separou das trevas para a luz. Ele fez de mim propriedade exclusiva, sacerdócio real, povo santo. Por isso a Bíblia se refere a nós como santos. Então guarda esse conceito na sua cabeça. Irmãos, o livro teológico reformado mais importante que já foi escrito em todas as épocas são as Institutas de Calvino. Já ouviu falar? 1.200 páginas. E Calvino testemunhou e disse que escreveu esse tratado de teologia reformado com o único propósito de promover piotós no meio do povo de Deus. Promover o quê? Santificação no meio do povo de Deus. Esse foi o propósito pelo qual ele escreveu esse tratado de teologia reformado com 1.200 páginas. Promover no meio do povo de Deus santificação. E como diz 1 Pedro, sem a qual ninguém verá o Senhor. Olha o que diz o capítulo 13 da Confissão de Fé de Westminster, que é um dos nossos símbolos de fé. Os que são eficazmente chamados e regenerados, tendo criado em si um novo coração e um novo espírito, são além disso santificados real e pessoalmente, pela virtude da morte e ressurreição de Cristo, pela sua palavra e pelo seu espírito que neles habita. O domínio do corpo do pecado é neles todo destruído. As suas várias concupiscências são mais e mais enfraquecidas e mortificadas. E eles são mais e mais vivificados e fortalecidos em todas as graças salvadoras para a prática da verdadeira santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor. Irmãos, começa em Deus. O ponto de partida é a justificação em Cristo Jesus, é a salvação em Jesus Cristo. Por isso Deus afirma: sem santidade ninguém verá o Senhor. Ou seja, sem Jesus Cristo ninguém verá o Senhor. Começa nele. Mas nós somos chamados a desenvolver a salvação, desenvolver essa santificação que se inicia com a justificação. Daí a nossa participação, a nossa cooperação nesse processo. Salvação é um ato de Deus. Santificação é um processo contínuo para toda a existência. Um processo no qual você é um cooperador. O Espírito Santo habita em nós e nos capacita a buscar a santificação, mas a responsabilidade é sua, de desenvolvê-la, de crescer em santidade. Ou seja, o novo nascimento é o início deste processo de santificação. E esse processo deve continuar e se desenvolver no decorrer de toda a sua existência. De tal forma que continuamente, eu e você, nós, morramos para o pecado e vivamos para a justiça de Deus. Vivamos para a glória de Deus. Amém, queridos? Percebe o que Deus declara a nosso respeito e o que Ele espera a nosso respeito? Isso tem que estar claro. E eu preciso me apegar a essas verdades. E a santificação, irmãos, ela traz inúmeros benefícios para a sua vida aqui e agora. Não é para o porvir na glorificação, é para agora, para hoje. Vou citar alguns deles. Segurança do amor de Deus. Paz de consciência. Alegria no espírito. Crescimento na graça do Senhor. Perseverança no testemunho da salvação até o fim da nossa existência. Essa perseverança só encerra no dia que o Senhor nos chama, aqui na terra. Estes benefícios refletem, irmãos, o tamanho da importância dessa doutrina no nosso viver diário. E diante disso, nós precisamos perseguir a santificação. Nós precisamos perseguir essa santificação. E você e eu, nós precisamos nos perguntar: eu sou de fato um cristão?
Eu de fato fui justificado em Jesus Cristo? Se a sua resposta for positiva para essa pergunta, você precisa buscar, perseguir esta santificação. Do contrário, viveremos como filho pródigo. Não como filho obediente. Nós precisamos perseguir a santidade no nosso dia a dia, porque a santificação é uma resposta automática à justificação que já temos em Cristo Jesus. O que muitos cristãos perdem de vista nos dias de hoje é que a santificação deve ser algo intencional. Se não for intencional, não há desenvolvimento dela. Algo que eu busco firmemente, dia após dia, seguir, persiga a santificação. É algo intencional, um alvo visível, claro na minha consciência. No momento que nós acordamos pela manhã, nós devemos clamar ao Senhor: Senhor, me ajude a viver uma vida santa no dia de hoje, para a sua glória. Me ajude a viver uma vida separada das inclinações do meu coração pecaminoso no dia de hoje. Essa deve ser a nossa primeira oração quando nós acordamos. Queridos, esses benefícios, segurança na fé, paz de consciência, alegria no Espírito Santo, são para agora, são para hoje. Você quer esses benefícios na sua vida, sim ou não? Você quer crescer nesses benefícios, sim ou não? Nós precisamos perseguir a santificação. Então nós precisamos perseguir a santificação, não somente para a glória de Deus, que é o propósito principal, mas também para o bem da nossa alma, mas também para o bem daqueles que nos cercam, para a sua alegria, para a sua segurança na vida cristã. Nós devemos perseguir a santificação com seriedade. Para clarear um pouco mais essa doutrina da santificação, nós precisamos enfatizar, irmão, 3 coisas. Presta atenção nessas 3 coisas a serem enfatizadas a respeito da doutrina da santificação. Primeira, que a essência da santificação está enraizada onde? Onde está alicerçada a essência da santificação? Na própria natureza de Deus, irmãos. Na própria natureza de Deus. Deus é santo. Isso é quem Ele é. É o que a Bíblia declara de Gênesis a Apocalipse, que cada atributo de Deus é revestido por sua santidade. Sua justiça é uma justiça santa, seu amor é um amor santo, seu poder é um poder santo. Os atributos de Deus são o que Ele é. E o atributo por excelência, irmãos, é a santidade. É quem Ele é. É a coroa permanente de sua glória e beleza, a sua santidade. É nisso que repousa a doutrina da santificação. Ela é alicerçada na natureza de Deus. Primeira característica. Segunda verdade a esse respeito. Ou melhor dizendo, a esse respeito da natureza de Deus, nós precisamos compreender mais 2 detalhes importantíssimos. Primeiro detalhe, irmãos, Deus é um Deus que está separado de sua criação. Por causa de sua natureza santa, Ele se encontra separado da criação. Por quê? Porque a criação está em pecado, está manchada pelo pecado. E o pecado é que faz separação entre nós e Deus. Ou seja, por causa de sua absoluta pureza, Ele se encontra separado de sua criação. Eu preciso compreender isso. Ele é santo, tremendamente santo. Mesmo os anjos do Senhor, quando se colocam diante da sua presença, precisam cobrir as suas faces, diante de sua santidade. A segunda grande verdade sobre essa natureza santa de Deus, é que Deus não pode se aproximar de você, do homem natural, sem sangue. Percebe? Porque o pecado demanda morte. Daí a necessidade do derramamento do sangue de Jesus Cristo.
O Deus que se fez homem para que todos nós pudéssemos nos aproximar de Deus através de seu sacrifício, cujo sangue do Cordeiro nos cobre e oculta os nossos pecados diante desse Deus santo. Por isso você tem livre acesso a Deus. Não é para o homem natural, é para o homem espiritual, para o cristão. 1 Coríntios 1:30 revela que Jesus Cristo não é apenas a nossa justificação, mas também Ele é a nossa santificação. Ou seja, em Jesus, nós estamos posicionados diante de Deus como santos, por causa do seu sangue que nos cobre, que oculta o nosso pecado. Essa natureza de Adão que ainda reside em nós. Olha que coisa linda. Queridos, se você tem Jesus Cristo como Senhor de sua vida, pode ter certeza, você tem livre acesso a esse Deus santo, tremendamente santo. O Deus que é completamente separado de sua criação, porque é absolutamente puro, entregou o seu perfeito filho, o seu único filho, de mesma natureza, substância e poder, para que nós pudéssemos ter livre acesso a Ele. Caso contrário, não teríamos acesso a Deus, porque Ele é tremendamente santo. Não poderíamos entrar em sua presença. O Evangelho de Deus, o Evangelho do Senhor é tão maravilhoso que homem nenhum seria capaz de criar esse Evangelho, de tão maravilhoso que ele é. Nós não podemos, irmãos, progredir na nossa santificação pessoal, até que entendamos a dimensão da grandiosa obra que Jesus Cristo realizou a nosso favor. Desconsiderar a obra de Jesus Cristo, irmãos, ou seja, melhor dizendo, desconsiderar a nossa santificação pessoal, diária, é desconsiderar a obra de Jesus Cristo. Essa grandiosa obra que Ele realizou, que se sacrificou, que entregou o seu corpo e o seu sangue a nosso favor. Quando nós desprezamos a santificação, nós estamos desprezando a obra de Jesus. Tão sério é esse assunto. Segunda característica que precisamos compreender a respeito da ideia por trás da doutrina da santificação é que ela envolve tanto a nossa posição em Cristo, quanto a nossa condição em Cristo. Guarda essas duas palavras, posição e condição. Posição, qual é a sua posição no mundo? Em Cristo você é santo. Ele te tirou das trevas e te trouxe para a luz. Te tirou da morte e te trouxe para a vida nele. Então qual é a minha posição diante do mundo, diante de Deus? Separado. Em Cristo eu sou santo. Essa é a sua posição permanente em Cristo Jesus. Agora, qual é a condição em Jesus Cristo? Você é chamado por Deus a desenvolver essa santificação. Percebe? Posição e condição. Em Cristo eu estou santo, mas em Cristo eu sou chamado a desenvolver essa santificação. O que nos faz retornar a 1 Pedro 1, versos 13 e 17. Como diz aí, como filhos da obediência, como nós éramos antes, filhos da ira, filhos da desobediência, como nós somos hoje em Cristo Jesus, posição, filhos da obediência. E aí nos versos 15 em diante, tornai-vos santos. Eu já tenho uma posição em Cristo, agora eu preciso tornar, fazer, desenvolver essa posição, santificação. Tornai-vos santos, também vós mesmos, em todo o vosso procedimento. Percebe? Quando Jesus ensina a parábola do filho pródigo, ele está falando, o reino de Deus é semelhante ao Senhor que tem os 2 filhos. Alguns desenvolvem a santificação e outros comem lavagem. Simples assim, claro assim, prático assim. Qual dos 2 você é? Uma pessoa que realmente está crescendo em santificação vai perceber claramente que ainda há muito a se fazer. Nunca chegaremos ao ponto máximo de semelhança a Jesus Cristo nessa existência.
Só na glorificação, que é outra etapa do plano da redenção. Em contrapartida, quanto mais eu cresço na minha santificação pessoal, quanto mais eu desenvolvo as virtudes do Espírito Santo em meu caráter, mais eu percebo como eu sou pecador. Mais eu percebo como eu sou um miserável pecador. Não é porque você vai viver pecando, é que você vai perceber tudo que está dentro de você ainda. E é nesse sentido que o próprio apóstolo Paulo declara lá em Romanos 7, todo o bem que eu poderia fazer, eu não estou fazendo, e o mal que eu não queria fazer, é o que me encontro fazendo. Que miserável pecador sou eu. Lembra dessa declaração de Paulo? Paulo aqui não está dizendo que ele vive na prática do pecado, ele está reconhecendo de forma consciente a sua posição em Cristo, sem ignorar a sua responsabilidade de lutar contra o pecado, de reconhecer as suas imperfeições e de santificar-se, de se colocar separado da prática do pecado para a glória de Deus. É esse reconhecimento que ele faz. E alguns irmãos tiram isso fora do contexto e falam assim: ah, mas como Paulo fala, o mal que eu não gostaria é o que eu faço, né, pastor? Não é não, sem vergonha. Não é isso que Paulo está dizendo, não. Quanto mais nós crescemos, nós mais vamos perceber a natureza pecaminosa e mais vamos lutar contra ela. Lembre-se, qual é a sua posição e qual é a sua condição em Jesus Cristo. Terceira característica por trás da doutrina da santificação é que este é um processo que abrange toda a sua existência, em todas as áreas de sua vida. Pensa em cada detalhe do seu estilo de vida. Pensa aí rapidamente, quais são as áreas envolvidas pelo seu estilo de vida. Vou citar alguns: relacionamento familiar, seus hobbies, como você usa o seu tempo livre, seus relacionamentos com amigo, e que tipo de amizades você cultiva, como você lida com o domingo, que é o dia do Senhor, como você desenvolve a sua vida devocional pessoal e familiar, como é o seu trabalho, sua escola, enfim, cada área da sua vida. Cada área que é abrangida pelo seu estilo de vida, a forma como você se veste, como você se comunica, como você se relaciona, cada área. Todas elas e cada uma delas precisam ser vividas em verdadeira santificação, em verdadeira santidade, para a glória de Deus e para benefício de sua vida, de sua alma. A palavra do Senhor com seus mandamentos nos servem como cerca para nos alertar até onde podemos ou devemos ir, ou como devemos nos portar no dia a dia, para não ofendermos a santidade dele. Em primeiro lugar, irmãos, quando um cristão peca, ele não só traz dano para si e para a igreja como um todo. Em primeiro lugar, ele ofende a santidade de Deus. Por quê? Nós nos tornamos representantes da santidade de Deus na terra em Cristo Jesus. Essa é a nossa posição em Cristo. Representantes do reino do Senhor, representantes do Senhor. Percebeu a gravidade de cedermos aos desejos, tentações, de cultuarmos os pecadinhos no nosso dia a dia? Andar em santificação é uma firme e intencional disposição de manter cada área de nossa vida separada da prática do pecado. Essa é a ideia por trás do chamado do Senhor para sermos santos, como Ele é santo. Essa é a nossa responsabilidade, a partir de Jesus Cristo. A salvação é pela graça e somente pela graça. Entretanto, uma evidência que a graça salvífica operou em mim para a salvação, é que essa mesma graça está operando em mim para a santificação. É um ato contínuo. É preciso que haja separação
do cristão nas práticas pecaminosas do mundo. A própria palavra nos exorta: quem ama o mundo não tem o amor do Pai. Eu preciso estar alerta. Falar de santificação, irmãos, não é falar de uma possibilidade para o povo de Deus. Tampouco falar de santificação não é falar de um assunto periférico dentro do plano de Deus. Mas pelo contrário, falar de santificação é falar do propósito central de Deus para a sua vida. Para os seus filhos, que sejam santos como Ele é santo. Que reflitam na terra a sua glória, o seu caráter, a sua santidade. Amém, queridos? Irmãos, quanto você ama o seu Pai Celeste? Quanto você ama a Deus? Quanto você ama a Jesus Cristo? Será que temos de fato nos entregado de corpo e alma nesta busca contínua de nos santificar para a glória dEle? Qual tem sido o tema central das suas orações? É, me dá, me dá, me dá? Ou é, Senhor, faça-me santo no dia de hoje. Senhor, que eu seja o tanto que for possível para um regenerado em Cristo Jesus, ser o homem mais santo nesta terra. A mulher mais santa nesse dia. Esse é o tema central das suas orações quando você acorda no seu dia a dia. Se não, precisa passar a ser. Porque essa é a maneira de viver em Cristo. E essa também é a maneira de morrer para Cristo. Isso implica dizer que quando nós pecamos, nós não devemos fugir da presença de Deus. Pelo contrário. Aí que nós devemos correr para Deus, reconhecendo as nossas falhas, clamando perdão e voltando ao caminho da obediência. Nós precisamos refletir sobre essas coisas e levá-las a sério na prática. Segundo aspecto sobre a doutrina da santificação para o nosso dia a dia. Quem é o agente da santificação? Quem é que pode nos dar vitória em nossa caminhada pela santificação? É óbvio que tudo isso começa com o nosso Deus triuno. Foi através da obediência de Jesus Cristo que nós fomos posicionados diante de Deus como santos. Isto é a justificação. É através da obra do Espírito Santo que habita e opera em nós, e é quem nos capacita a desenvolver a santificação. Posição e condição. Sem Ele nada podemos fazer. Mas nós somos igualmente responsáveis e cooperadores nesse processo. Nós somos cooperadores nesse processo de santificação e somos 100% responsáveis. Você é 100% responsável diante de Deus por desenvolver a sua salvação, por desenvolver a sua santificação, de buscar, de lutar. E assim nós devemos buscar no Senhor essa capacitação necessária que Ele dá para lutarmos contra o pecado, para não cedermos aos impulsos do coração. Meu querido, acorda, você vai ter desejo, vai ter impulso pecaminoso, porque você está no corpo de Adão. Então o problema não é os desejos, o problema é como você lida com os desejos. Esse é o problema. Santificação é exatamente essa lida de nos tornar separados da prática do pecado. De mortificar nossos desejos. O seu pecado será contra ti, mas cabe a você dominá-lo. O seu desejo será contra ti, mas cabe a você dominá-lo. Gênesis 3,15. Paulo nos ensina que devemos levar cada pensamento cativo em obediência da palavra de Deus. E essa deve ser a luta de cada um de nós, a cada momento. Essa é a sua luta individual. Ah, pastor, eu tenho uns desejos meio estranhos. Será que eu não nasci para ser isso? Não, não, miserável pecador. Você nasceu para ser santo em Cristo Jesus. Lute contra esses desejos. Essa é a ladainha do mundo, né? Ah, se você tem esses impulsos, siga, dê vazão. A palavra de Deus é, você terá impulsos, lute contra eles. Santifica a sua mente.
Queridos, o agente da santificação, o ponto de partida é a justificação em Cristo Jesus. Mas você é cooperador nessa obra e a responsabilidade é sua, é minha, nossa. A questão é, nós estamos alimentando a carne ou o espírito? E nessa luta da santificação, você tem que matar a carne e alimentar somente o espírito. Senão os impulsos do coração se tornarão a verdade absoluta na sua vida. Qual é o alvo da santificação? O alvo da santificação é ser como Jesus, irmãos. A gente até canta, eu quero ser como Jesus. Mas o alvo da santificação é ser como Jesus, aqui e agora. Ele é o nosso padrão de referência. Se você é um verdadeiro cristão, você precisa querer e se comprometer a imitar Jesus Cristo, a imitar o caráter de Jesus Cristo. E Paulo nos encoraja em Filipenses 2:5, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo. Paulo nos lembra que Jesus foi obediente ao Senhor e o glorificou em todas as áreas de sua vida, tornando-se obediente e obediente até a morte de cruz. Imite Jesus Cristo. O problema é que tem muito crente, muito membro de igreja imitando o mundo, não Jesus. Esse é o problema. Alimentando a carne e não o espírito. Muito crente imitando os inimigos da cruz e não a Jesus Cristo. Aí vai ser derrotado mesmo na santificação. Não tem jeito não. Queridos, o alvo da santificação pessoal é exatamente isso que a palavra de Deus revela, como por exemplo em Romanos 8:29. Portanto, aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Imite Jesus Cristo. Esse é o alvo da santificação para a sua vida. Pareça-se cada vez mais com Jesus Cristo. O propósito do Senhor na sua caminhada não é que você seja apenas justificado e salvo pela graça, mas é que você cresça nessa mesma graça para ser conforme a imagem de Jesus aqui e agora, representando o seu reino, representando a sua santidade, sendo sal e luz. Presta atenção nisso. 1 Coríntios 10:13. Tem muita gente dando desculpa esfarrapada, né? Para o pecado. A carne é fraca, né, pastor? Você sabe, né? Olha o que 1 Coríntios 10:13 revela, e eu e você precisamos nos apropriar disso. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana. Meu querido e minha querida, nenhuma tentação é sobrenatural, é humana. Não é sobrenatural, irmão, é humana. Mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Deus é justo e não permite que você seja tentado além das vossas forças. E além disso, pelo contrário, juntamente com a tentação vos proverá livramento, de sorte que as possais suportar. Por que não suportamos então, pastor? Porque você não tem alimentado o Espírito. Por isso. Senão a palavra do Senhor é mentirosa. As tentações são humanas e são possíveis de serem vencidas. Escorregamos, metendo o pé na jaca, lambuzamos no melado, porque nós muitas vezes queremos. Não lutamos contra os impulsos, não descartamos os desejos. Pelo contrário, nutrimos, acariciamos, desenvolvemos. Até que o pecado venha à luz. Até que o pecado é gerado. Como você tem lidado com os desejos do seu coração? Você tem cultivado no seu dia a dia os hábitos da graça? Há um tempo atrás nós tivemos uma série de estudos na escola bíblica sobre os hábitos da graça, lembra? Você tem alimentado os hábitos da graça ou você tem alimentado os hábitos da carne?
Se esse é o caso, derrota é certo. Caminhar mais ou menos, mas volta e meia tem pecado. Queridos, a verdadeira santidade não é uma lista a ser seguida, mas é uma vida em Cristo. É uma vida se tornando mais parecido com Jesus Cristo. É desenvolver um coração mais serviçal, como Cristo. É crescer em negação a si mesmo, como Jesus Cristo. Presta atenção nisso. Em Jesus Cristo, em Cristo, igual a justificação. Com Cristo, igual a santificação. Você tem caminhado com Cristo? Nós precisamos caminhar com o Senhor, seguindo os seus passos, a sua obediência. Mas se quisermos realmente compreender o alvo da santificação, nós não iremos apenas querer imitar a Deus. Nós iremos querer nos conformar à imagem de Jesus Cristo. Mas nós também vamos querer submeter a nossa mente à mente do Espírito Santo. Você tem submetido a sua mente à mente do Espírito Santo? E qual é a mente do Espírito Santo, irmãos? Você tem ela aí nas suas mãos, a palavra, a Bíblia. O Espírito Santo revela a sua mente, inspirou homens santos a escreverem e registrar a sua vontade para nós. Submeta a sua mente à mente do Espírito Santo. É o Espírito Santo que ensina essa necessidade da santificação, e é esse mesmo Espírito Santo que nos capacita a crescer em santidade, à semelhança de Jesus Cristo. E é Ele que nos ajuda a nos alimentarmos das Escrituras. As Escrituras, quando nós ouvimos, as Escrituras, quando nós lemos, é esse Espírito Santo que nos ajuda a nos alimentarmos dela. Tanto quanto nos submetermos a nossa mente à mente do Espírito Santo, nós cresceremos em santidade, em santificação. Então, que Cristo cresça e você diminua. Amém, irmãos? Tanto quanto você submeter a sua mente à mente do Espírito Santo, será o tanto que você vai crescer na sua santificação. Guarde isso no seu coração. A santificação se desenvolve a partir do momento que nós mortificamos a nossa carne e vivificamos as virtudes de Deus em nós, o fruto do Espírito. Duas palavras que não podemos esquecer no nosso dia a dia: mortificar e vivificar. Guarde essas duas palavras. Mortificação é quando você percebe os impulsos do coração, os desejos do coração, você está consciente disso e você ali no nascedouro já combate, já rejeita, já crucifica. Senhor, toma esses desejos em tuas mãos, não me deixes cair em tentações. Você muda o foco do pensamento, em vez de anelar aquele desejo, de desenvolver aquela cena no seu coração, você já coloca na cruz de Cristo. Isso é mortificação. E o que é vivificação? É aquele ardor, aquela chama interior que nos impulsiona a querer, a buscar viver para a glória de Deus. E isso a gente tem que clamar, porque é o Espírito que nos vivifica. Clame ao Espírito Santo: vivifica minha alma, vivifica a tua palavra em minha consciência. Percebeu? Mortificação, vivificação. Uma passagem bíblica que nos ensina a respeito da atitude de urgência ou ardor com o qual você precisa buscar e exercitar a santificação. Sabe qual passagem? Aquela passagem da mulher com fluxo de sangue, lembra dela? A mulher que já estava há anos enferma, gastou toda a sua fortuna tentando tratar aquela enfermidade. Ela ouviu falar que o mestre, o Senhor da cura e do milagre, Jesus Cristo, estava passando em sua cidade. Apesar da cultura, apesar de ser mulher, apesar de estar enferma, apesar de estar enfraquecida, ela usou todas as suas forças e perseguiu o mestre até que tocasse na orla de suas vestes, porque ela cria: ao tocar na orla de suas vestes eu serei curada. Você tem perseguido a santificação com esse mesmo ardor, com essa mesma disposição? Pois é essa disposição que devemos ter na nossa santificação. Queridos, nós precisamos buscar ao Senhor
E essa é a disposição que nós devemos ter em buscar ao Senhor, em oração, em obediência, de tal forma que possamos receber o poder do Senhor para dizer não para os desejos do coração, e sim para a santidade em Cristo Jesus. Então você, pela graça de Deus, vai quebrar todos os embaraços que o pecado promove, dentro e fora de nós. Vai passar a viver para a glória do Senhor, de forma justa e reta. Nós precisamos ter essa disposição interior, buscando ao Senhor. E aí nós vamos buscar viver todas as éticas do Sermão do Monte. Aí nós vamos querer viver e obedecer os imperativos das epístolas paulinas. Porque nós mortificamos e buscamos vivificação. Nós mortificamos e buscamos vivificação. Aí nós vamos querer isso para as nossas vidas. Nós vamos buscar. Porque há uma chama espiritual em minha alma, através da qual eu quero viver para Deus, crucificando a carne, carregando a minha cruz e seguindo ao Senhor Jesus Cristo. Santificação não é uma lista do que nós podemos ou não devemos fazer, mas é vida com Jesus Cristo. Amém, irmãos? É caminhar com Jesus Cristo. Isso é santificação. E o tempo para ser santo não é amanhã, é agora, é hoje. Santidade demanda obediência imediata. Não podemos deixar para depois, ou para a próxima oportunidade. É na hora, é agora, é imediato. É dizer não, é trabalhar, é mortificar, é buscar vivificação. A fé no amanhã é apenas a incredulidade de começar a fazer as coisas de Deus agora. Se comprometa com Jesus Cristo agora. Arrependa-se dos pecados agora. Abandone-os agora. E siga em santificação dia após dia. Para a glória de Deus e para benefício da sua alma, daqueles que estão ao seu redor. Como cultivar a santificação? Como exercitá-la? Nós cultivamos, nós exercitamos a santidade através de disciplinas espirituais, tais como meditação nas Escrituras. Submeta a sua mente, renove a sua mente. Isso é a partir do que? Da meditação nas Escrituras. Como é que está a sua dedicação diária neste alimento para vivificar o seu espírito, nessa luta contra a santificação? Você tem buscado essa meditação constante na palavra do Senhor, para que ela molde a sua mente e transforme a sua forma de enxergar o mundo? Se nós não meditarmos dia e noite na palavra do Senhor, ela não vai nos transformar, ela não vai nos moldar, e aí nós vamos falhar na santificação, porque a nossa perspectiva ainda não mudou. Quando a perspectiva não muda, as expectativas continuam sendo mundanas. Por isso a necessidade de renovar a nossa mente com a palavra do Senhor. Outra disciplina espiritual, vida de oração. Quanto tempo no dia a dia você separa com qualidade para orar ao Pai que te vê em secreto? Como Jesus ensinou, não é no metrô, não é no ônibus, não é no trajeto para o trabalho. Tempo que você separa de qualidade na presença do Pai, para meditar em sua palavra, para orar a Ele, para se colocar diante dEle. Disciplinas espirituais, hábitos da graça. Mas nós cultivamos os hábitos da carne. De repente você está com sono aí, né? Mas quando você está vendo novela, você está com sono? Quando você está vendo um jogo de futebol, você está desanimado? Hábitos da carne, hábitos da graça. Percebeu? Né? Quando você pega na Bíblia para orar, para ler, dorme na hora, mas fica horas na frente da Netflix, né? Hábitos da carne, hábitos da graça. Hábitos espirituais. Que coisa linda, né? Irmãos, assim nós seremos derrotados. Obediência às Escrituras. Eu preciso meditar, eu preciso orar, mas eu preciso obedecer.
E nisso nós falhamos muito. Sim ou não? Aí, meu filho, não tem jeito não. Santificação foi para o brejo. O quanto há de fofoca e maledicência dentro da igreja. E o crentão acha que está bonito na fita, diante de Deus. Deus abomina quem provoca divisão na igreja. Deus resiste ao arrogante e orgulhoso. Obediência, nós sabemos o que devemos fazer e não fazemos. Pelo contrário, nós agredimos ainda a santidade de Deus, pecando contra Ele e desobedecendo a sua vontade. Vá, faça discípulos. Não vou não. Isso é obediência às Escrituras, irmãos. Ore, não oro não. Esteja na casa do Senhor no dia do Senhor, não estarei não. Tem coisa mais importante. Tudo isso, irmãos, são hábitos que depõem contra os hábitos da graça, que nos enfraquece, que alimenta a carne e não o espírito. E aí nós somos derrotados. Disciplinas espirituais congregacionais, ou seja, esse momento, o dia do Senhor com o povo do Senhor, num grupo familiar, ali se alimentando da multiforme graça de Deus, da manifestação do Espírito Santo através dos irmãos em Cristo. Isso tudo acontece numa reunião de grupo familiar. Nós somos fortalecidos, despertados, vivificados, animados. Isso acontece aqui na escola bíblica, isso acontece durante um culto, mas nós desprezamos essas coisas, os hábitos da graça, porque os hábitos da carne são mais importantes. Jamais ceder aos impulsos e desejos do coração. Se eu cedo, eu me torno um escravo. E se eu sou escravo, eu não mortifico. Sentiu o desejo, o impulso, vem um pensamento, mortifica, rejeita, muda o foco, não desenvolva. Tem gente que fica dialogando com o pecado, né? Igual Davi, viu a mulher tomando banho lá nua, lá na lagoinha, no riacho, ficou lá cobiçando e desenvolvendo, desenvolveu um plano maligno para até que tivesse relação com ela. E tem muito crente fazendo isso. Vem um impulso e fica ali, matutando aquele pecado, até que ele venha a dar luz. Mortifica na hora. Meu querido e minha querida, não descanse até que você possa dizer: Jesus Cristo é tudo para mim. Porque para mim viver é Cristo e morrer é lucro, porque eu estou em Cristo. E esse morrer aqui tem dois sentidos: o morrer físico e a mortificação carnal. Tem gente que pensa só no morrer físico, né? Mas o morrer é lucro, é morrer a nossa carnalidade, os nossos impulsos pecaminosos. É lucro. Lembra dos benefícios da santificação? São muitos e muito melhores do que qualquer benefício da carnalidade. Não descanse até que você possa dizer isso. Jesus é tudo para mim. Para mim viver é Cristo e morrer é lucro. Porque eu estou em Cristo. Essa é a minha posição em Jesus Cristo. E que essa seja a sua oração, a minha oração, a nossa oração em todos os dias. Que seja essa oração: Senhor, me permita ser o mais santo que um ser humano convertido em Jesus Cristo possa ser. Me ajude a viver cada dia da minha vida para o Senhor e sacrificar todas as coisas por amor ao Senhor. Que essa seja a sua oração diária. Amém, irmãos? Que essa seja a nossa oração diária. Nós encontramos vida e morte em Jesus Cristo. Vida porque estávamos mortos em nossos delitos e pecados, e morte porque somos chamados a mortificar a carne. Eu encontrei tudo em Jesus Cristo. Viva por Cristo, morra em Cristo. Entregue todas as coisas a Jesus Cristo. Essa é a única maneira de viver e essa é a única maneira de morrer em Cristo Jesus. Amém, irmãos? Feche seus olhos. Diante do que nós ministramos, eu tenho certeza que algumas coisas despertaram a sua consciência. Ore ao Senhor e peça ao Espírito Santo. Aproveite e faça a sua oração, Espírito Santo. Senhor, permita-me ser o mais santo que seja possível para um regenerado em Cristo ser nessa terra. Ore ao Senhor. Peça ao Espírito Santo. Vivifica-me, Senhor.
porque eu quero lutar com todas as minhas forças contra os desejos corrompidos do meu coração, para a tua glória. Pai, graças te damos pela tua palavra, que é lâmpada para os nossos pés. Te pedimos nessa manhã, à luz da tua palavra, a partir do ensino da tua palavra, ajuda-nos nesta caminhada de santificação. Vivifica-nos, ó Pai, para que sejamos homens e mulheres comprometidos a dizer não para esses impulsos do coração de Adão que habita em nós. Vivifica-nos, ó Pai, para vivermos e caminharmos em novidade de vida, testificando e testemunhando a nossa posição em Cristo, para louvor e glória do Senhor. Que ninguém saia daqui da mesma forma que entrou, mas que saiamos daqui mais conscientes de quem nós somos em Jesus Cristo, mais conscientes do chamado do Senhor para as nossas vidas e mais comprometidos com a nossa caminhada em santificação, para testemunhar e comprovar a este mundo que o reino do Senhor é chegado à terra e que nós, como mensageiros desse reino, ó Pai, vivemos segundo os valores e princípios do Teu reino para a Tua glória. Assim nós oramos e pedimos nesta manhã, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Um único aviso antes de liberarmos aqui para o nosso almoço. Dia 10, agora semana que vem, nós vamos inaugurar a classe Discipulado 1. Lembra o que é esse curso? A classe Discipulado 1, irmãos, esse curso bíblico é a porta de entrada para novos membros na igreja. Então, os queridos que nos visitam nessa manhã, que queiram se tornar membros da igreja ou conhecer mais as doutrinas bíblicas, conhecer um pouco mais essa igreja, a porta de entrada é essa classe. Me procure, dê o seu nome, faça a sua inscrição. Nós vamos ter uma confraternização de inauguração da classe, quinta-feira, dia 10, às 19h45 aqui na igreja. E no domingo, dia 13, às 17h30, nós vamos iniciar o curso, entregando os materiais e já dando o pontapé inicial no curso em si. Divulgue o início dessa classe. Se você está aqui e quer se tornar membro da igreja ou conhecer um pouco mais a igreja, me procure, dê o seu nome, confirme a sua presença. E, irmãos, divulgue isso nos seus grupos familiares, diga isso para as pessoas que você sabe que está nos visitando já há mais tempo, né? E estimule-as a estarem fazendo esse curso, para louvor e glória do nosso Deus. Amém, irmãos? Amém, irmãos? Então, essa aí é o que você pode fazer, orar por este curso, por esses irmãos e divulgar aí, estimular os irmãos a participarem. Um grande abraço a todos, que Deus abençoe você e sua família, esse tempo de almoço, em nome de Jesus. E logo mais, 18 horas, estaremos aqui em reunião de oração. Deus abençoe, irmãos.